Hoje eu vou apresentar nosso projeto Integrador 6, com o título de Avaliação Externa como Atividade no Ensino Médio e usando a sala de informática. Os integrantes são André Leandro da Silva, Daiane Lodge de Souza, Emerson de Carvalho, Fabiana Cristina Noberto de Lima, Fernando Pegoraro Rocha, Maiara da Silva Alves Ferreira, Matheus Henrique Bonfante. Sob orientação de Sâmia de Paula Farrapo, com tema norteador fornecido pela Univesp sendo a adoção das tecnologias digitais para impulsionar a emancipação dos sujeitos por meio do currículo escolar. Então, a tecnologia se torna um motor propulsor para uma variedade de atividades pedagógicas. Com isso, facilitando o quê? A leitura e a interpretação de textos, além de promover uma inclusão dos estudantes também. Então, tendo em mente esse ponto de vista e as atividades tecnológicas, a tecnologia ela deve ser o quê? Implementada. Então, nesse contexto, nosso projeto tem como objetivo central promover a emancipação através da aplicação de atividade que utiliza o recurso digital, que vai incluir e promover a integração dos estudantes. Os nossos objetivos, sendo o nosso geral, é promover a emancipação por meio de aplicação de atividade usando recurso digital, e os nossos específicos sendo a viabilizar a resolução de atividade com uso de recurso tecnológico, conduzir os estudantes ao componente curricular de língua portuguesa e desenvolver atividade partindo de coleta de aplicação de avaliações externa e simulado. Então, adentrando ao nosso contexto da escola, foi visto que é uma escola que está situada no interior do estado de São Paulo, com cerca de 14 mil habitantes, sendo uma escola de rede estadual e do ensino médio. Então, dentro dessa escola, a nossa aplicação partiu-se de essa atividade e também deixado resquícios da pandemia 19. Então, a nossa emancipação e essa atividade será uma atividade para avaliar qual que foi o desempenho que os alunos tiveram e qual dificuldades que eles ainda apresentam dentro desse recurso curricular. Então, nas palavras de Benton e Belchior, esse cenário impõe a necessidade de desenvolver atividades diversificadas com os recursos mediáticos, a fim de despertar o interesse do público por meio da tecnologia educativa. Então, assim, ficando enaltecido que os recursos midiáticos, que são recursos tecnológicos, que podem ser o uso de tablets, a própria sala de informática, os próprios aparelhos celulares dos estudantes, são formas de emancipação e de utilização desses recursos midiáticos. Então, a disciplina de língua portuguesa é, entre outras, a mais importante, pois desenvolve a alfabetização e o letramento social. E ele está presente também, ele é muito pautado dentro dos PCNs, como, por exemplo, no PCN de 1990, que traz o seguinte preceito: o domínio da linguagem como atividade discursiva e cognitiva e o domínio da língua como sistema simbólico utilizado por meio de uma comunidade linguística são condições de possibilidade de plena participação social. Então, o método nosso foi... então, é um método partindo de uma aplicação mista, qualitativa e quantitativa. Então, juntamente com essa análise e o referencial teórico, então fizemos uma compilação de coleta de avaliação externa de 2023 do SARESP e de um site chamado Professor Dominoi, que usamos como recurso para a criação dessa avaliação que foi aplicada para esse público do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio. E usamos para compilar e escolher essas questões o Google Forms. Então, um participante foi até a escola, que foi escolhido para ser realizada a aplicação com o público do ensino médio, sendo o primeiro colegial, que se dirigiu à sala de informática após os alunos receberem seus WhatsApp, a atividade enviada pelo aplicador, e eles abriram os navegadores utilizando o WhatsApp Web para que eles pudessem abrir o formulário, e em seguida foi dado início ao tempo da solução da atividade, que durou em média de 50 minutos. Tempo de uma aplicação de atividade que acontece no dia a dia do decorrer dos alunos. Então, após essa aplicação, a resposta foi de que, em relação à atividade, por ter um tempo maior para lerem e resolverem,
eles tiveram maior condição e maior tranquilidade para resolver. Tiveram dificuldades iniciais na questão de abrir esse formulário, mas que posteriormente eles conseguiram resolver. Aqui a gente traz um gráfico que demonstra uma das questões que foi aplicada para eles, sendo um total de 7 questões. Então, nesse gráfico A, referente a essa questão em específico, demonstrando que dentro do trabalho sobre os recursos de língua portuguesa e no seu uso dentro dos gêneros está feito de forma satisfatória, pois o recurso utilizado é a alienação que faz a repetição do som da consoante, nesse caso V, para representar os ventos e para acertar o trabalho com a língua e segmentação deve ocorrer de forma atenta. Foi uma questão que os alunos deviam entender qual era o recurso usado no poema. Então, aqui a gente pode observar que a maioria acertou, né, que é o 57,1%, e os outros ficaram divididos entre eles. Aqui no gráfico B, por exemplo, a gente vê que 100% dos estudantes, que foram 5, né, para fazer a nossa aplicação, todos escolheram a alternativa A, né? Que a partir do enunciado e usando que estavam dentro da questão que a gente vai apresentar, que dentro deles, que tinham recursos semióticos e recursos multimodais, ajudaram aos estudantes a identificar a finalidade do cartaz e que demonstravam um valor apelativo à economia de água. E foi uma das questões que estavam nesse formulário. Então, os resultados após a aplicação foi que, diante dos dados analisados, ficou evidente que a questão 5 e a questão 6, que tratavam de temas com maior dificuldade de interpretação e entendimento de contextos, que porventura não foram trabalhados em sala de aula, levaram os estudantes a errarem, enquanto os outros tratando de fácil e intermediário, que foi a questão 1 a questão 4, foi satisfatório, sendo que a maioria acertou. Então, fica identificado que o trabalho deve-se trabalhar e os professores para que ajudem esses estudantes a melhorar a questão de leitura e de interpretação, propor dinâmicas, trabalhos, workshops em grupos, para que ajudem esses alunos com temas ligados à economia, política, cidadania, que são temas atuais que vão ajudar os estudantes nesse percurso. Aqui a gente tem um demonstrativo de como foi esse formulário aplicado, que tem a apresentação, temos a questão 1, a questão 2, que foi aplicado também, a questão 3, que no gráfico 2 a gente pôde observar que 100% dos estudantes acertaram, porque as questões semióticas e multimodais que estão na foto ajudaram os estudantes a identificar qual que era a alternativa correta. O gráfico 1, eles tiveram uma dificuldade porque eles deviam identificar no poema a voz do vento, que é representada por um recurso sonoro conhecido como. Aí eles tiveram uma dificuldade onde a maioria acertou e um outro grupo não teve condição de acertar. Então aqui a gente tem também a questão 5, a questão 6 e a questão 7. Então, a proposta desse trabalho foi desenvolver uma atividade pedagógica que integrasse o recurso tecnológico, que foi a aplicação na sala de informática, sendo com o componente de língua portuguesa, com o intuito de promover a emancipação dos alunos e a melhoria das suas habilidades de leitura e interpretação. O problema identificado era a dificuldade de acesso ao uso das tecnologias na sala de aula, que foi abordado através de um planejamento cuidadoso e estratégico. As nossas referências e o nosso muito obrigado a esse projeto Integrador 6.